Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos começando mais uma live aqui no canal Caiafa Master agora no X. A gente tem que se acostumar, inclusive, para não cometer o mesmo erro, por exemplo, daquele locutor que muda de canal de televisão e na hora que ele está transmitindo determinado esporte, ele fala a chamada da emissora antiga e esquece que ele mudou de canal. Tipo o Lewis Hamilton, quando errou o box dele e parou no box da equipe antiga, né? Umas coisas assim. Boa noite a todos, o pessoal tá chegando, canal Caiafa Master, nessa nova fase agora, no X, antigo Twitter, ou em definitivo, ou até a gente conseguir recuperar o nosso canal no YouTube, o que acontecer, mas de qualquer maneira aqui vai continuar, de qualquer forma, né? E se a gente recuperar o canal, tudo que a gente fizer vai ser integrado ao mesmo tempo em todas as plataformas, algo que nós já deveríamos estar fazendo antes, mas antes tarde do que nunca, boa noite para todos. E eu queria colocar na tela aqui esses últimos 15 dias têm sido bastante interessantes para a Embraer Defesa e Segurança, especialmente. A gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa live com vocês hoje. Então, nós estamos no website do Caiafa Master, caiafa.blogspot.com. Quem quiser acompanhar as notícias do setor de defesa, principalmente notícias em primeira mão, né, que muita gente vai ter que ir atrás depois, acessem caiafa.blogspot.com. É o site espelho do nosso trabalho aqui nas mídias sociais, e nós temos lá no caiafa.blogspot.com, embaixador da Polônia no Brasil, visita a Embraer em Gavião Peixoto com foco no KC-390 Millennium. E aí é interessante a gente observar que esse evento foi organizado pela Secretaria de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa, com a participação direta do Brigadeiro Heraldo, que é o atual secretário de Produtos de Defesa. E não foi só uma visita do embaixador da Polônia lá na Embraer. Na verdade, foram 21 embaixadores e embaixadoras de nações amigas do Brasil que foram convidados para fazerem uma viagem de Brasília até Gavião Peixoto, no interior do estado de São Paulo, e lá eles conheceram todo o complexo Gavião Peixoto Embraer, todo o complexo Saab Embraer relacionado ao Gripen, e visitaram a linha de produção do KC-390 e também a linha de produção do M314 Super Tucano A29. Então, dando sequência no artigo, né, convite do Ministério da Defesa, o embaixador da Polônia no Brasil visitou a sede da Embraer Defesa e Segurança em Gavião Peixoto para conhecer o portfólio da empresa. Nessa ocasião, ele visitou o KC-390 Millennium FAB 2860, aeronave que executou seus primeiros voos de entrega no início de setembro corrente. Eu falei um pouco sobre isso aqui na live anterior, né? E agora estou adicionando nesse contexto que a visita do embaixador da Polônia, ela aconteceu ao mesmo tempo em que a Embraer Defesa e Segurança estava na MSPO, na Polônia, promovendo o KC-390 Millennium para o governo da Polônia. Então, a visita desses embaixadores foi orquestrada com foco muito especial no embaixador da Polônia, porque justamente no dia que ele estava lá a visitar todo o esquema industrial de fabricação da aeronave, essa aeronave estava sendo promovida no país dele, na mais importante feira de defesa que existe naquela região, que é a MSPO, e fica muito claro que a Polônia é uma das opções da Embraer para uma definição de um esforço industrial para o KC-390 na Europa.
dos países que podem ser eletivos para receberem uma instalação industrial para compartilhar com as instalações de produção brasileiras um esforço de produção do avião KC-390, a Polônia é um desses países, e todos os memorandos de entendimento, todos os acordos que a Embraer já fez até agora com os principais players e stakeholders do cluster aeroespacial polonês mostram claramente que esse é o caminho. Em termos de Polônia, existe uma negociação muito latente e muito sólida que pode conduzir a uma solução industrial para tornar o KC-390 ainda mais acessível e ainda mais suportável, mais sustentável no pós-venda, para que praticamente, se não todos os países OTAN e seus principais aliados na Europa venham a adquirir o KC-390 Millennium, e a Polônia em se confirmando, a Polônia como esse mais novo cliente do KC-390, isso tem uma força muito grande, porque vai trazer, por arrasto, pelo exemplo, né, o exemplo arrasta, vai trazer os países que estão ali diretamente sobre a influência polonesa, para que também se tornem clientes do KC-390. Quanto mais países da OTAN padronizarem a sua aviação de transporte com o KC-390 Millennium, melhor vai ser para cada um desses países, porque você vai ter um melhor MRO, você vai ter um melhor controle de toda a sua parte de spare parts, manutenção, manutenção preditiva, manutenção reativa a qualquer problema que possa acontecer, o suporte vai ser mais ágil, mais presente, e os países todos vão poder atuar na forma de consórcio para manter toda a frota de KC-390 desses países da Europa com alta disponibilidade, porque esses países já viram que tocar as suas aviações de transporte com aviões de origem norte-americana antigos e defasados, ou tocar as suas aviações de transporte com aviões europeus que não entregam o volume, a cubagem, a capacidade de tonelagem que os europeus precisam, né? Eles já viram que os aviões que eles têm ou são muito pequenos e muito antigos, ou a ferramenta pan-europeia, o A400M, é por demais caro para muitos desses sócios, para muitos desses aliados da OTAN. Eles não têm condição de pagar por um avião tão grande, tão complexo e com uma linha de produção tão demorada como o A400, mas eles têm perfeitas condições de entrar nesse consórcio de nações que estão a adquirir o KC-390 na Europa, e através de uma quantidade que provisiona escala, você consegue diminuir custos, agilizar a manutenção e manter a disponibilidade em rampa desses aviões acima dos 95%, que tem sido uma característica da frota de KC-390. Não vale considerar o atual momento da Força Aérea Brasileira, onde você tem uma baixa disponibilidade dos KC-390 na Força Aérea Brasileira devido a questões orçamentárias, né? Então, a FAB hoje já possui 7 aviões KC-390 na sua frota. As matrículas vão de FAB 2853 a FAB 2859, e agora ela vai receber o FAB 2860, que voou agora no dia 1º, no dia 2 de setembro, pela primeira vez, e foi esse avião que ficou disponível para os 21 embaixadores e embaixadoras visitarem lá em Gavião Peixoto. E o que é interessante nessa história? Vamos colocar aqui outra tela. O que é interessante nessa história? Na semana seguinte, esse evento foi no dia 21 de agosto. Na semana seguinte, nós tivemos outra visita muito interessante em Gavião Peixoto, né? Então, nessa semana que está chegando ao fim, a Embraer recebeu uma delegação da Áustria e da Holanda para acompanharem a junção
da caixa da asa e da fuselagem do primeiro KC-390 Millennium encomendado pela Força Aérea da Áustria. E assim, as autoridades, os convidados que vieram da Holanda e da Áustria, tiveram a oportunidade de assinar a primeira fuselagem montada, acompanhados por autoridades da Holanda, como eu acabei de dizer. A visita representa um marco importante a promover a cooperação entre nações que escolheram modernizar suas forças aéreas com aeronaves do século XXI. Então você tem aquela tradicional foto com todo o grupo de convidados, mais o pessoal da Embraer Defesa e Segurança, aqui na frente da entrada principal da Embraer. Aqui para a esquerda da foto tem um Super Tucano, num pedestal. Isso aqui é a entrada lá da Embraer em Gavião Peixoto. Aqui nós temos como é que é o nome dele, gente? Eu perdi o nome dele aqui. Nós temos um oficial da Força Aérea da Áustria, um austríaco, que está assinando. Essa área vermelha aqui, tradicionalmente, já é destinada para essas assinaturas. Tem essa assinatura, essa cerimônia de assinatura na fuselagem, que é uma maneira de mostrar o progresso nos aviões. O momento da assinatura aqui. E aquela pose com a assinatura feita. Então, nós tivemos militares austríacos e integrantes da comitiva holandesa também assinando os aviões, ou o avião. Aí estão as 3 assinaturas que foram coletadas. Um holandês e 2 austríacos. Né? Esse é o primeiro avião para a Áustria. E por quê? Áustria e Holanda estão comprando esses aviões juntos. Porque a Áustria teve problemas anteriormente em licitação para compra de outros produtos de defesa. E isso teve consequências bastante ruins, vamos dizer assim, internamente lá na Áustria. Então a Áustria decidiu que os próximos processos de aquisição de produtos de defesa do país necessariamente seriam atrelados a outros aliados OTAN na aquisição de equipamentos para poder conseguir condições mais vantajosas em termos de escala, comprando junto, com um pacote logístico robusto para a sustentabilidade do produto e também como uma forma de ter mais mãos e olhos auditando o processo para evitar a repetição desses problemas que aconteceram. Me parece que foi com relação à compra de Eurofighter. Então, por isso que Áustria e Holanda compraram esses aviões juntos. A Holanda é o contratante. Ela compra 9 aviões, reserva 5 para si e repassa 4 aviões para a Áustria. Né? Essa foi a mecânica encontrada para realizar essa contratação. E assim, a gente tem um par de semanas, 15 dias bem agitados na Embraer Defesa e Segurança, primeiro com a visita de 21 embaixadores e embaixadoras para conhecer os produtos de defesa da Embraer Defesa e Segurança, com foco no KC-390 Millennium, especialmente no caso do embaixador polonês, porque ao mesmo tempo que o avião estava sendo mostrado para autoridades polonesas aqui no Brasil, na fábrica, como ele é feito, você tinha a Embraer participando do evento lá na Polônia e promovendo o avião lá na Polônia. Então, é bem essa situação. Alex, tem como você assistir a live depois, ela fica aqui no X, o link fica disponível na relação de posts do meu X. É só você entrar lá no meu X e procurar a relação de broadcasting, tá? Eu vou encontrar maneiras também de deixar isso destacado. Então, por padrão, a partir de hoje, a última live que eu fizer vai ficar fixa, e vai ser o primeiro post que vai aparecer na minha conta do X, para o pessoal não ter que ficar procurando, tá? Foi até bom você fazer essa pergunta, porque aí eu já vou ajudar bastante gente a não ficar procurando aí no meu Twitter onde está a live, tá? A última live realizada vai ficar sempre afixada como primeiro post, logo no início da relação dos posts da minha conta do X, ok? Até mesmo para facilitar
vocês poderem encontrar e se atualizarem pela mais recente. Né? Quis ver a de ontem, mas não achei. Bom, é outro feedback importante. Eu vou ter que criar uma maneira de vocês encontrarem isso e vai ser através do blog, tá? Agora, toda live que eu fizer, imediatamente após o fim da live, eu vou para o blog, caiafa.blogspot.com, e coloco o post com link, com tudo. Quem não encontrar no Twitter, é só entrar lá no caiafa.blogspot.com, né? Vai estar lá o post da última live no X, e você clica lá no link, vai estar salvo no blog, e além disso, você vai me ajudar 2 vezes, porque ao entrar no blog, para de lá você acessar a última live, você vai aumentar a visitação no blog também. É importante que todos os números cresçam, né? A gente está sendo avaliado agora pelo X para poder ter o selo azul, né? Então, vocês perceberam que a gente fez alguns investimentos, algumas mudanças. Agora eu posso postar reportagens completas no X, posso postar vídeos com duração maior que 1 hora, por exemplo, se for o caso, e posso fazer lives. Então, aqui vai ser a maneira de trazer de volta todo aquele público que nós tínhamos lá no YouTube com 127 mil seguidores, etc, 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 etc. Aqui vai ser a maneira da gente trazer esse pessoal de volta para eles não ficarem perdidos por aí, né? E também vai ser a maneira de continuar informando esse público, trazendo o nosso trabalho, da mesma maneira que a gente fazia lá no YouTube, porém agora adaptado para as necessidades do X. E uma das coisas que a gente vai fazer é usar o blog agora como espelho de todas as lives, de todos os novos vídeos que nós colocarmos aqui no X, automaticamente esse link vai ser postado no nosso blog, no nosso site, o caiafa.blogspot.com, para que, se você der uma passada no X, se você não achar lá, vou lá no blog. Aí você chega lá no blog, vai estar lá o link para você clicar e poder acessar o vídeo. Pelo menos por enquanto, essa é a maneira que eu estou encontrando para poder facilitar vocês encontrarem o que a gente está fazendo e não perderem tempo procurando, porque na internet hoje ela é muito cruel. Se você tiver que dar mais de 3 cliques para encontrar alguma coisa, muito provavelmente você vai mudar de ideia no caminho, né? Queria agradecer aí o Jean, o Washington, o Alex, a turma toda que está ao vivo, né? Em plena sexta-feira. Vocês estão vendo aqui a gente batendo esse papo e trazendo essas informações sobre as atividades da Embraer lá em Gavião Peixoto. E a gente está abrindo a possibilidade para quem quiser colocar perguntas, uma excelente ocasião para que a gente possa responder. Né? Inclusive de outros assuntos que não sejam necessariamente Embraer, desde que eu possa responder. Tem pergunta que não tem como, viu, gente? Vamos lá. Coloquem nas mensagens aqui para mim. Uma outra coisa que eu queria comentar, já que ninguém colocou pergunta, uma outra coisa que eu queria comentar é o seguinte. Tem um vídeo que eu vou passar aqui, deixa eu só... Ao vivo é assim, tá, gente? Quando você não deixa preparado, aí você toma a decisão de exibir tal ou tal notícia, né? Deixa eu encontrar onde que foi que eu coloquei. Tá aqui, ó. Empresa brasileira especializada no desenvolvimento de sistemas inteligentes para a defesa e segurança inaugurou a SEAT, né? Empresa brasileira especializada no desenvolvimento de sistemas inteligentes para a defesa e segurança, inaugurou
sua nova sede e unidade de produção na cidade de São José dos Campos. As novas instalações, com 6.000 metros quadrados, abrigam instalações de engenharia de última geração, laboratórios de pesquisa e desenvolvimento e linhas de produção, aumentando a capacidade da SEAT de fornecer tecnologia de defesa de ponta e marcando uma expansão significativa de sua capacidade industrial. O diretor-geral e CEO do Grupo Edge, Hamad Al-Mahar, participou do evento durante uma abrangente visita ao Brasil. O Edge tem orgulho de estar ao lado da SEAT na celebração deste marco. Este foi o nosso primeiro investimento no Brasil em 2023 e desde então expandimos significativamente de uma planta de pesquisa e desenvolvimento para uma impressionante planta industrial. Isso reflete o compromisso da SEAT em promover a autonomia tecnológica do Brasil e criar valor de longo prazo para a sua indústria de defesa. Eu vou fazer a pausa aqui. Essa primeira parte, vocês estão vendo aí imagens da inauguração da nova sede da SEAT, a SEAT de Sistemas Integrados de Alto Teor Tecnológico. Essas imagens foram relativas à inauguração da nova sede da empresa lá em São José dos Campos, com 6.000 metros quadrados e tal. Todas essas informações que vocês acabaram de ouvir. Bom, quem teve presente e veio fazer uma visita com um escopo muito amplo aqui no Brasil, o CEO do Edge Group, o Mahad. E, na sequência da inauguração da nova sede da SEAT, ele foi para o Rio de Janeiro para visitar Itaguaí, para visitar a Itaguaí Construções Navais, para visitar a UFEM, a Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas, para ficar o estaleiro de construção, o estaleiro de manutenção, para visitar todo esse complexo que vocês estão vendo nessa imagem aérea que está aí na tela congelada. Isso aí é o ProSub, isso aí é a nova ultra super base da Marinha do Brasil, na Ilha da Madeira, etc, etc, etc. É aí que estão sendo construídos os 4 submarinos classe Riachuelo, é aí que vai ser construído o submarino de propulsão nuclear, etc, etc. E essas instalações receberam no mais alto nível o CEO do Edge Group. Prestem atenção nessa interpretação minha dessa visita, tá? Sequência a viagem pelo Brasil, Hamad Al-Mahar visitou a Itaguaí Construções Navais em Itaguaí, no Rio de Janeiro. Acompanhado por importantes oficiais de marinha, a visita buscou fortalecer a colaboração já existente e explorar novas oportunidades nos programas navais estratégicos do Brasil, incluindo o desenvolvimento de submarinos e tecnologias navais avançadas. A Marinha dos Emirados Árabes Unidos não possui submarinos e na frota de superfície não existem fragatas e outros navios mais complexos, apenas corvetas. A parceria do Edge com a Marinha do Brasil permitiria aos Emirados terem acesso a submarinos e navios de superfície complexos produzidos no Brasil e nos Emirados, com o treinamento das tripulações dos Emirados Árabes Unidos realizadas no Brasil por brasileiros, dentre outras possibilidades de negócios. Bom, vamos lá. Eu vou deixar passando aqui, sem áudio, enquanto eu vou comentando. A Marinha dos Emirados Árabes Unidos hoje tem pouco mais de 3.000 militares, 3.000 ou 30.000? Acho que 3.000 ou 13.000, alguma coisa assim. E é uma marinha que só tem corvetas. São 11 corvetas, algumas ainda estão em produção, algumas... uma foi recentemente entregue, nós mostramos isso quando nós visitamos os Emirados Árabes Unidos em 2024. Nós visitamos o estaleiro onde essa corveta estava sendo finalizada, né? É uma corveta pesada, bem armada, mas é uma corveta, né? Os Emirados Árabes Unidos não escondem de ninguém que eles precisam expandir a sua marinha para ter o maior controle das suas águas territoriais no Golfo Pérsico. E também para que eles tenham condições de manter o Estreito de Hormuz aberto. É do interesse deles atuar dessa forma. Então,
Pensem o tanto que é barato para os Emirados Árabes Unidos encontrar uma empresa no Brasil que já tem um míssil antinavio e um míssil anticarro prontos e esperando alguém para ser um investidor para sua industrialização. E aí, na hora que os Emirados Árabes Unidos lançam um olhar sobre essa empresa, eles percebem que dali pode sair a solução para eles terem o poder de fogo que eles estão buscando para controlar as águas territoriais do Golfo Pérsico e impedir o fechamento do Estreito de Hormuz por um custo muito menor e tomando atalhos para poder economizar tempo e, ao mesmo tempo, resolvendo uma série de problemas aqui no Brasil. Percebam nas imagens, todas essas imagens que os senhores estão a ver, eu vou até colocar de novo aqui, vocês vão ver uma quantidade muito grande de uniformes brancos, uniformes da Marinha. Teve gente também na inauguração da sede da SEAT com o uniforme do Exército? Teve, é o pessoal do MAX 1.2. Mas todo o relacionamento que está sendo construído pelo Edge Group aqui, uma parte poderosa dele é com a Marinha do Brasil. Por quê? Para a Marinha dos Emirados Árabes Unidos conseguir crescer, eles precisam colar em uma marinha aliada que seja mais sofisticada, que tenha conhecimento de operação de navios mais complexos e que possa ensinar aos militares da Marinha dos Emirados Árabes Unidos como usar essas novas capacidades. A Marinha dos Emirados Árabes Unidos não tem condições de implementar um programa de treinamento para tripulações de navios mais complexos, como fragatas. A Marinha dos Emirados Árabes Unidos não tem condições de implementar um programa de treinamento de submarinistas. Não porque eles não tenham dinheiro, eles podem construir as instalações para essa academia tranquilamente. O que eles não têm é o material humano e a experiência na operação desse tipo de equipamento. E aí entra o fato da Marinha do Brasil ser uma marinha sofisticada, que, entre outras coisas, já operou até navio aeródromo, porta-aviões. O conhecimento operacional que a Marinha do Brasil tem e o conhecimento doutrinário que a Marinha do Brasil tem se encaixa como uma luva nas necessidades que os Emirados Árabes Unidos vão demandar quando eles começarem a encomendar navios maiores e submarinos, porque eles vão precisar de formar suas tripulações e eles não têm nada parecido com um colégio naval ou uma escola naval igual nós temos aqui. É tudo muito pequeno, é muito pouca gente, é muito pouco navio. E para eles ganharem tempo, para eles cortarem atalhos, para que eles consigam implementar uma marinha capaz de operar fragatas e submarinos com segurança e com eficiência, eles precisam inevitavelmente se associar a uma marinha maior, mais complexa e mais capaz para absorver esses conhecimentos dessa marinha mais complexa e mais capaz. E essa marinha que vai fazer esse papel é a Marinha do Brasil. Em troca dessa parceria, você tem toda essa relação que está sendo estabelecida de grande influência entre o Edge Group e os Emirados Árabes Unidos e a Marinha do Brasil, porque em troca dessa troca de conhecimentos, né, que não acontece de graça, vocês podem ter certeza disso, a Marinha do Brasil vai ter seus mísseis, a Marinha do Brasil vai industrializar seus mísseis, a Marinha do Brasil vai poder industrializar outras necessidades que ela tem, porque essas necessidades são complementares às necessidades dos Emirados Árabes Unidos. E enquanto essa complementaridade existir e a necessidade de formar os militares para operar esses navios existir, os Emirados Árabes Unidos vão investir muito aqui no Brasil e vão colocar muito dinheiro aqui justamente para quê? Para eles conseguirem, em curto espaço de tempo, ter essa massa crítica de gente, de tripulação, para poder operar navios mais complexos do que corvetas e para poder operar submarinos, uma coisa que eles nunca fizeram, que eles sabem que existe, mas eles não têm a menor ideia de como que isso funciona. Então, isso seria uma parceria de longo prazo, aonde a Marinha do Brasil se tornaria a entidade para treinar, para moldar e para criar capacidade de navios de superfície complexos e de operação de submarinos diesel elétricos
para a Marinha dos Emirados Árabes Unidos, que hoje é uma marinha pequena, que tem 11 corvetas, alguns Ocean Patrol Vessels, navios patrulha, e navios de contramedidas de minagem. Esses navios de contramedidas de minagem de guerra de minas, justamente para tentar manter o Estreito de Hormuz aberto, e muitas embarcações, lanchas rápidas missilísticas. Num primeiro momento, a expansão da Marinha dos Emirados Árabes Unidos vai ser feita em cima dessa nova lancha de projeto nacional do Edge Group, capaz de transportar uma grande quantidade de mísseis superfície-superfície. O míssil vai ser o Mansup, né, da SEAT, desenvolvido aqui no Brasil, e que se encaixa como uma luva na necessidade da Marinha dos Emirados Árabes Unidos de crescer. Num primeiro momento, ela pega uma embarcação que não é de grande complexidade, porque é bem menor, coloca nessa embarcação bem menor mísseis antinavio, o que torna a combinação extremamente letal, e enquanto ela se garante com esse arranjo, que seria, digamos, provisório para depois ser complementar, ela vai ganhando massa, vai ganhando corpo e vai ganhando experiência, trazendo o seu pessoal para ser treinado aqui no Brasil, enquanto estabelece um programa de cooperação industrial para que os seus submarinos e as suas fragatas possam ser construídos aqui no Brasil e, ao mesmo tempo, lá nos Emirados, em módulos, né? E isso tudo depois possa ser reunido, com a integração final sendo feita aqui no Brasil, obviamente, né? E depois esse navio seguindo para os Emirados para ter a integração final de sistemas específicos lá através do Edge Group e das empresas do Edge Group. Esse é um cenário perfeitamente possível. É isso que esses caras que estão nessas imagens aí estão negociando. O CEO do Edge Group não veio aqui só para passear e para ficar vendo as instalações de Itaguaí. Ele veio aqui para traçar o futuro da Marinha dos Emirados Árabes Unidos e da defesa dos Emirados Árabes Unidos, e o Edge Group é a ferramenta que está conduzindo esse processo. O CEO do Edge Group vir aqui no Brasil depois de um voo de 15 horas e rodar o Brasil inteiro, isso não é por acaso, não é só para ficar apertando mão e para ficar saindo em foto. O CEO do Edge Group e o CEO do Edge Group para a América Latina, mais o CEO do Edge Group para o Brasil, estão muito comprometidos com a Marinha do Brasil para construir essas capacidades para os Emirados Árabes Unidos e, ao mesmo tempo, construir capacidades para a Marinha do Brasil, para trazer uma série de capacidades que a Marinha do Brasil não tinha por falta de capacidade de investimento, e essa capacidade de investimento pode nos ser retornada através de uma relação ganha-ganha com os Emirados Árabes Unidos, onde o Edge Group serve como um guarda-chuva que vai integrar todas essas decisões no melhor esquema dos Emirados para o Brasil, e as empresas daqui do Brasil, lideradas pela SEAT, fazem o retorno para esse guarda-chuva dos Emirados, né? Não só com a produção dos mísseis, os Mansup, e mais à frente, logo ali à frente do Mansup ER, com 200 quilômetros de alcance, com o retorno, por exemplo, da Avibraz, ou com qualquer outra empresa que possa fazer isso, os fuzileiros navais, por exemplo, podem colocar mais encomendas de veículos 6x6 especiais para serem lançadores de Mansup como bateria costeira. Não tem necessariamente que ser o veículo com chassi Tatra da Avibraz. Seria o ideal? Seria, porque aí você estaria dando trabalho para a Avibraz nesse momento de recuperação da Avibraz. Então, o fuzileiro naval hoje poderia investir em mais veículos lançadores que teriam como função serem baterias missilísticas de costa para a defesa de costa do país, com unidades dos fuzileiros navais com esse equipamento, baseadas no Rio de Janeiro e capazes de serem desdobradas para pontos chaves do litoral em qualquer momento, a qualquer necessidade. Por que essas baterias não ficariam nos locais onde elas poderiam operar? Primeiro, porque você entregaria essas posições. Segundo, porque a logística para um sistema tão sofisticado, ela tem que ser o mais centralizada possível. Então, o fuzileiro naval deve repetir a fórmula do Exército, que é concentrar todo o material Astros lá em Formosa, e de lá de Formosa despachar isso para qualquer lugar do Brasil que for necessário. Funciona muito melhor assim, e você reduz custos de operação, custos de manutenção, custos de logística, porque tudo que você precisa para manter a sua frota Astros funcionando
está no mesmo lugar onde as suas unidades astros estão. E essa proximidade com o suporte logístico, em tempos de paz, ela é fundamental para você justificar um montante de recursos que vai ter que ser investido ali, que é alguma coisa fabulosa. Né? Não é escopo dessa live falar sobre isso, mas é um investimento significativo. E essa parceria da Marinha do Brasil com a Ed Group abre várias frentes, várias possibilidades. Muitos outros países que querem ter uma defesa costeira e não têm condições ou não têm acesso a esse tipo de arma de fornecedores europeus ou norte-americanos, por exemplo, vão poder montar uma defesa costeira com alta credibilidade, empregando sistemas totalmente fabricados no Brasil pela CIAT, sistemas terrestres, plataformas de lançamento e de transporte desse armamento também fabricadas no Brasil, e nisso aí entra a Tatra Trucks da República Tcheca, que tem um enorme potencial de ganhar um bom dinheiro como a fornecedora de chassis Tata Trucks para equiparem esses veículos. Né? Então você tem um potencial muito interessante de venda aí para Tatra, um potencial de venda muito interessante para a CIAT, para os seus mísseis, tanto o Mansup quanto o Mansup-R. E você literalmente traz o corpo de fuzileiros navais da Marinha Brasil do século XX para o século XXI. Né? Finalmente nós vamos entrar nessas capacidades. Imaginem vocês, hoje, por exemplo, o United States Marine Corps está lançando veículos autônomos da Oshkosh Defense, baseados no JLTV e na versão mais parruda do JLTV, que são completamente autônomos, não tem ninguém ali dentro, e cada unidade, cada veículo desse autônomo que os americanos espalham por ilhas do Pacífico, tem 2 mísseis antinavio de 200 km de alcance ali dentro, o NSM, se eu não me engano, o Naval Strike Missile, né? E nós podemos criar algo semelhante aqui no Brasil sem muita dificuldade. Nós já sabemos sabemos integrar a plataforma automotiva, nós podemos comprar chassis Tatra, entregar esses chassis para a Vibraz fazer a integração, né? E quando o Mansup-R estiver disponível, nós podemos integrar o Mansup-R nessas lançadoras, e ao invés dessas lançadoras serem tripuladas, elas podem ser autônomas, por exemplo. O que daria uma capacidade expedicionária de defesa de míssil e de negação de área para o Corpo de Fuzileiros Navais, que eu acho que nenhum outro país da América do Sul tem. Você poderia colocar, por exemplo, viaturas autônomas equipadas com esses mísseis antinavio com 200 km de alcance, uma Mansup-R, em Trindade e Martim Vaz, em Fernando de Noronha, em outros arquipélagos afastados que são território brasileiro. Você pode perfeitamente colocar esses veículos autônomos por lá, prover para eles a estação de recarga, eles são elétricos, híbridos, né? E esses veículos teriam capacidade de criar um cinturão missilístico de defesa no Atlântico a partir de bases brasileiras. É uma defesa legítima e que não implicaria nenhuma agressão ao meio ambiente, nem grandes modificações na topografia dessas ilhas, porque esses veículos são autônomos, eles não precisam do ser humano, e se não precisa do ser humano, não tem que ter casinha para fazer xixi e cocô, não tem que ter rede de esgoto, não tem que ter casinha para o cara ficar, não tem que ter nada, é só o veículo e o lugar onde ele recarrega. E de tempos em tempos, um navio da Marinha vai lá, checa se está tudo funcionando direitinho, faz a manutenção preditiva e deixa tudo lá funcionando e volta para a base maior. O impacto disso, em termos ambientais, é praticamente zero. Ainda tem essa. Você elimina a narrativa da turma verde que quer impedir a gente de ter defesa com capacidade válida, com esses papinhos de preservação ambiental. Não, vai ficar tudo preservado. Não vai mudar nada nas ilhas, pode ficar tranquila, minha filha. Meu filho, não vai ter problema nenhum, tá tudo certo. Acho que vai até melhorar a situação.
porque vai ter ser humano indo lá para fazer manutenção mais vezes, né? E a gente vai ter um controle maior, inclusive, do que se passa nesses lugares limítrofes da nossa zona econômica exclusiva, da nossa plataforma continental e do nosso mar territorial. A tecnologia existe, nós temos como fazer, nós temos o míssil, nós sabemos integrar a plataforma terrestre, não tem que ser necessariamente a Vibraz, mas se for a Vibraz, melhor ainda. Está em recuperação judicial, preciso de trabalho, não é? Nós já noticiamos aqui que o Exército tem como planejamento para dar trabalho para a Vibraz na recuperação, substituir toda a frota que ainda existe de veículos Mercedes-Benz modernizados por veículos novos com chassi Tatra. Isso permitiria dar volume de trabalho para o setor automotivo da Vibraz, né? Nós já mostramos isso aqui, falamos disso, pode ir lá no caiafa.blogspot.com, que tem a matéria lá com as fotos que a gente fez lá na Vibraz. Inclusive tem uma determinada quantidade de chassis Tatra para Astros estocados lá na Vibraz São José dos Campos, de uma encomenda que foi feita por um país desértico. Essa encomenda, por causa da pandemia, ela foi cancelada. A Vibraz já tinha comprado os chassis Tatra, esses chassis estão estocados lá já tem alguns anos. Inclusive, junto com esse chassis está o protótipo do Guará 4WS, né? Vocês podem entrar lá no caiafa.blogspot.com, está lá o artigo com essas imagens, quando eu visitei a Vibraz em 2023, no início de 2023, fiz uma entrevista exclusiva com o João Brasil, na época ainda era dirigente da Vibraz, né? E foi justamente essa matéria, essa reportagem, o primeiro jornalista que teve a oportunidade de ver e conhecer todo o processo de concepção, desenvolvimento e produção do míssil tático de cruzeiro, o AVMTC-300. A gente teve a oportunidade de ver tudo isso na visita. Pode entrar lá no caiafa.blogspot.com, quem não está acreditando. Você vai ver as fotos feitas pela própria Vibraz da minha visita. Gente, é o Caiafa mesmo. Ele foi lá na Vibraz e viu como é que produz tudo. Então, seria a maneira de você reativar não só essa parte de produção das munições, dos foguetes, dos propelentes, como também de você reativar a parte automotiva, pegando esses chassis que estão estocados e entregando esses chassis concluídos para equipar a unidade do Exército Brasileiro, o grupo de mísseis e foguetes que atualmente opera com chassis Mercedes-Benz modernizado. Por que tirar o Mercedes-Benz da jogada? Para não ter mais nenhum tipo de embargo do BAFA ou qualquer outro órgão do governo alemão. E também porque, padronizando a frota toda com Tatra, você diminui o problema logístico, você não vai ter que trabalhar com duas linhas logísticas de componentes. Padroniza tudo com Tatra, que é amplamente, totalmente, infinitamente superior à Mercedes-Benz. Não tem nem comparação. Chega a dar dó. Não tem comparação, né? E aí você padronizaria tudo com Tatra. Isso não implicaria em aumento na quantidade de veículos. Seria uma substituição, a mesma quantidade que sai é a mesma quantidade que entra. E isso seria feito de uma maneira bem lenta, bem metódica, de modo a que a Vibraz vá aos poucos recuperando a sua capacidade industrial, colocando mais gente para trabalhar nisso. E à medida que as viaturas alemãs, Mercedes-Benz, a vida útil delas for terminando, você retira essa viatura Mercedes-Benz e coloca no lugar a viatura que foi feita Tatra pela Vibraz para essa substituição. E antes que perguntem, não, o Brasil não pode vender essas viaturas Mercedes-Benz. O end user é scrap, desmantelamento. Tá? Acabou, não vai usar mais. O desfazimento é desmantelamento. Não vai vender como material de segunda mão, nem vai transferir para o fuzileiro naval, nem nada. Mesmo porque o fuzileiro naval não vai querer outra coisa que não seja Tatra. Para ele é mais importante ainda ser Tatra, o chassi. Né? Então o destino
desses chassis Mercedes-Benz serem desativados e desmantelados. Tá? E isso é muito importante. Como a gente acabou de falar aqui, entre outras coisas, a logística vai ficar super facilitada, porque você padroniza toda a sua logística de fornecedor para os veículos. E pode perguntar para qualquer um, em qualquer lugar do mundo, o chassi Tatra é imensamente superior a qualquer outro fabricante, não é só Mercedes-Benz. Não tem comparação, tá, gente? Então, o que eu tinha para poder falar com vocês nessa sexta-feira era isso. Queria agradecer mais uma vez pela quantidade enorme de mensagens que a gente tem recebido todos esses dias, desde o dia 25 de agosto, quando aconteceu aí esse fato nefasto do canal do YouTube Caiafa Master ser derrubado pelo próprio YouTube. A nossa expectativa é de que a gente entre com o processo na justiça para tentar reaver o canal no início da próxima semana. Vou manter vocês informados por aqui, tá? E fiquem ligados aqui na Conta do X do canal Caiafa Master, porque a gente vai fazer live também amanhã e no domingo. Né? A ideia agora é que a gente tenha lives diárias, até para trazer para cá o pessoal todo que ainda não sabe o que aconteceu com o canal Caiafa Master lá no YouTube. Né? Eu vou pedir para colegas meus que estão na plataforma YouTube passarem isso para o público deles, informarem, gente, aconteceu isso, isso e isso, o Caiafa está lá no X, né? Vocês que estão aí, tem 160, 170, 180 pessoas assistindo a gente aqui agora. Se cada um de vocês divulgar para mais pessoas interessadas no assunto, assistiu o Caiafa hoje, o Caiafa agora está no X, deu uma treta com o canal dele no YouTube, ele está tentando resolver, mas enquanto ele não resolve, e até para ele continuar nas mídias sociais e continuar o trabalho dele e tudo mais, ele está no X, dá para assistir as lives no X, igual assiste no YouTube, tudo ilustradinho, com vídeo, ele também está postando os vídeos das reportagens lá no X. Quanto mais vocês fizerem isso, melhor para a gente aqui, porque a gente vai conseguir expandir o nosso alcance aqui no X também. Eu estou na revisão para poder ganhar o selo azul, acredito eu que seja merecedor, né, pelo engajamento que eu gero na internet. Então, breve a gente vai ter mais capacidades, a gente vai poder fazer mais coisas aqui, mas a mecânica básica de vídeos editados e de lives informativas, a gente já está fazendo isso aqui, graças a Deus, até porque é uma maneira de tentar manter a sanidade depois de tanta adversidade, rimou, né? Manter a sanidade depois de tanta adversidade, bonito isso. E tocar o barco para frente, mas tem Deus para dar, que o demônio para tirar. Vamos para a justiça, vamos à luta, vamos tentar trazer o canal. A gente sabe que teve muita gente que conseguiu essa vitória, então o mínimo que eu posso fazer é tentar. Já tivemos alguma ajuda importante para a gente começar esse processo. Ainda precisamos contar com vocês, então eu vou encerrar aqui pedindo mais uma vez, está passando aí no rodapé a chave Pix aqui do canal, que é meu e-mail. Você que está do outro lado da tela aí, que quer ajudar, que pode ajudar principalmente, não se faça de rogado, envie o seu Pix para cá para a gente. O compromisso que eu tenho é que esse recurso vai ser usado única e exclusivamente para a gente dar entrada no processo, na justiça, para poder que o YouTube nos devolva o canal e nos explique por que isso aconteceu. Acreditem ou não, eu efetivamente não sei até hoje o que foi que aconteceu. Né? Temos algumas ideias, mas não dá para ficar fazendo suposição. Eu não gosto de trabalhar assim. E queria agradecer a cada uma das pessoas que está aí no X nos assistindo. A gente volta amanhã. E queria até ver nos comentários aqui, né, se o pessoal gostou desse horário que a gente está fazendo agora, mais tarde, né, encerrando por volta de 9 horas, ou seja, começando por volta de 8 horas. Eu queria ver nos comentários aí se vocês poderiam comentar se esse horário para vocês atende, porque os casados reclamam quando eu faço live de tarde, que se a live for de tarde, ele não consegue assistir. E aí, na hora que ele chega querendo assistir de noite, ele não consegue porque as patroas já engrenam em outra missão. Né?
Então, eu vou tentar flexibilizar para a gente ter a live tanto matinê, vamos dizer assim, de tarde, né? E a gente ter a heavy matinê, vamos dizer assim, de noite, se é que isso existe, né? Queria agradecer mais uma vez a todo mundo que está aí nos acompanhando. Essa fidelização de público é uma coisa muito importante. O trabalho não vai parar. Eu não vou me abater com isso que está acontecendo, seja lá o que for. Existem meios de você continuar falando. Não vão me silenciar. E, cara, nada como uma boa briga para poder te motivar quando você está precisando de uma motivação. Então, é essa a guerra que a gente tem para lutar e vamos a ela. É o que tem para hoje. Vamos elevar o nível do debate do assunto defesa. É para isso que nós estamos aqui. Obrigado pelos comentários com relação aos horários. Pessoal participando aqui. Oh, que legal. Legal. Papapá, 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 papapá. Tá, e parece que esse horário, então, ele foi do agrado da maioria. Vamos procurar manter. Entrar ali sempre por volta de 7h30, 8 horas da noite. Vamos até umas 9 horas da noite. Acho que esse é um horário bem interessante para a gente poder fazer e, eventualmente, também fazer de tarde. Ou até não, por que não fazer duas? Uma de tarde e uma de noite. É vocês que decidem, vocês que escolhem o final. Lembra que tinha isso na televisão? Você decide? Então, vocês decidem. Tranquilo, gente? O canal é de vocês. A gente não estaria aqui fazendo isso se eu não tivesse milhares de mensagens no meu direct message, no meu WhatsApp, todo dia, o dia inteiro, querendo saber cadê o canal, o que aconteceu, onde que vai ter live, você tem que fazer a live e tudo mais, e o pessoal botando pilha, dando a maior força. Isso é muito legal, isso é muito bacana, essa força positiva é uma coisa muito necessária, principalmente quando a gente passa por situações desfavoráveis como essa do canal do YouTube, né? Enfim, acontece para todo mundo, ninguém está livre disso. E, cara, bola para frente, entendeu? Uma boa noite para vocês todos, um abraço, um beijo, um queijo do Caiafa. E vou terminar dizendo o seguinte: tem um pessoal que acha que só porque o Sampaoli chegou, o Atlético voltou a ser o melhor time do mundo, e tem gente achando porque o Sampaoli está dando 2 treinos, um de manhã e um de tarde, o Atlético vai jogar pra caramba e vai ganhar do Cruzeiro quinta-feira e